sejam todos bem-vindos a mais um episódio de 15 minutos com a Bíblia. E hoje nós vamos continuar então com o Ministério Terreno de Jesus. Lembrando que nós paramos dentro do evangelho que nós estamos usando como base, que é o Evangelho de João, no capítulo 6 de João, quando Jesus havia retornado então da Palestina, na região de Jerusalém, na região da Judéia, e ele estava com uma grande multidão seguindo os seus discípulos. Jesus inicia seu ministério então como um completo desconhecido. Exceto Maria, José e o próprio Cristo, poucas pessoas tinham noção do que envolveu o nascimento dele e tudo mais. Com os primeiros eventos lá em Jerusalém, naquela primeira Páscoa que ele vai fazer a purificação do templo, conversa com a mulher samaritana, conversa com Nicodemos, Jesus então retorna para a Galileia e ele começa então a aumentar a sua popularidade, vamos assim dizer. Um dos eventos que fez com que Jesus se tornasse muito popular era o que ele fazia de muitos milagres. Outra situação que fazia com que Jesus fosse aumentando a sua popularidade era o fato de que ele ensinava com autoridade as Escrituras. E o terceiro elemento é que Jesus iria diretamente ao povo. Jesus não era um rabino que ficava em um escritório apenas coberto por seus livros e montando os seus estudos. Pelo contrário, Jesus ia ao encontro das pessoas. Jesus ia ao encontro daquelas pessoas que estavam sedentas de uma espiritualidade saudável, das pessoas que estavam sedentas de entender como é que elas poderiam se relacionar melhor com Deus. Tanto que Jesus foi quem ensinou todas as pessoas a chamarem Deus de Pai. Até então, Deus ele era um ser diferente, um ser maior, e nós não chamávamos Deus de Pai. E Jesus é que nos ensina a chamar Deus de Pai, porque Jesus diz que Deus é o Pai dele, e logo nós, aceitando ele e seu sacrifício, teríamos Deus como Pai. Então, um dos elementos que fez com que Jesus ganhasse tanta popularidade era o fato de ele operar diante das pessoas muitos milagres. As pessoas que recebiam a bênção de ter um milagre de Cristo, elas não eram incentivadas pelo próprio Cristo a sair contando. Elas eram muitas vezes incentivadas, inclusive, a fazer o que a lei dizia para eles fazer, apresentar-se aos sacerdotes, mostrar que estava curada, mas ainda assim a gente sabe que as pessoas espalhavam todas as suas, em todas as oportunidades, as bênçãos que elas recebiam de Jesus. Então, algumas perguntas a gente pode fazer a respeito dos milagres de Cristo, que foram exatamente no maior momento em que Jesus fazia milagres, foi o momento em que Jesus alcança maior popularidade. Primeiro, qual será o propósito dos milagres de Cristo? Outra pergunta é, por que eles são então tão importantes no seu ministério? E por que Jesus operou tantos desses milagres? E nós temos algumas respostas a essas perguntas. Primeiro, se você olhar o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 11 e 12, você vai ver que o primeiro propósito de Jesus com os seus milagres é manifestar sua identidade divina. Havia naquela época, principalmente, a ideia de que quando você tinha alguma doença, de alguma forma você estava sendo castigado por Deus. Quando Jesus vai e intervém contra essa situação, Jesus mostra então que ele tem uma autoridade. E aí as pessoas diziam, bom, então se ele tem autoridade para, entre aspas, quebrar uma maldição, quebrar uma condição na qual aquele ser humano veio, então esse ser só pode ser divino. Outra questão que Jesus fazia é que o milagre, ele autenticava a sua autoridade messiânica. Jesus se tornava a autoridade divina quando ele podia intervir. E Jesus fazia tantos milagres a respeito da fisiologia da pessoa, quanto milagres expulsando espíritos imundos, então de uma reação espiritual, quanto milagres com relação à natureza. Jesus mostra com isso que ele coordenava a criação, o mundo espiritual
e à fisiologia humana, coisa que só Deus poderia fazer. Então, ao operar milagres, Jesus tinha essa autoridade, demonstrava essa sua autoridade messiânica. Também com os milagres, se você olhar Marcos capítulo 5, versículo 18, você vai ver que Jesus demonstrava compaixão. Jesus veio mostrar como Deus realmente é. E a ideia que as pessoas tinham é de um Deus julgador, um Deus que está lá no céu esperando as pessoas fazerem as coisas certas, que se elas fizerem as coisas certas, elas recebem um benefício do Deus. Mas se elas fizerem alguma coisa errada, esse Deus vai jogar um raio na cabeça delas. E Jesus veio mostrar como Deus tem um coração de compaixão. E por fim, João capítulo 2, versículo 11, você vai ver então que os milagres tinham o objetivo de produzir, incentivar nas pessoas fé. De certa forma, nós cristãos acreditamos que até hoje Deus está operando seus milagres no meio da igreja. Então, todo milagre operado dentro da igreja hoje tem a mesma ideia. Então, tudo que nós vemos a respeito de curas, a respeito de libertações que nós temos dentro de nossas igrejas, elas servem do mesmo propósito. Manifestar a identidade divina do Cristo que governa a igreja, produzir fé nas pessoas que frequentam essas comunidades e também manifestar a compaixão. Jesus fez um número grande de milagres. Nos 4 evangelhos, se nós separarmos cada um dos milagres de Cristo, nós chegaremos ao número de 35. Jesus operou 35 milagres. Quando ele estava tornando-se popular, e depois então ele começa a fazer no auge da sua popularidade muitos milagres, porque as pessoas vêm seguir Jesus agora procurando ter esses milagres. Esses milagres eram tanto terapêuticos, quanto exorcismos e expulsão de espíritos imundos, quanto milagres na natureza. Então, se nós pararmos para pensar agora, lembrando que nós estamos estacionados em João capítulo 6, nós vemos então que Jesus estava na Galileia, na cidade de Caná, ele transforma a água em vinho, ele opera então o seu primeiro milagre como um total desconhecido, desce até a região de Jerusalém. Lá ele vai fazer a purificação do templo. Vai conversar com um homem chamado Nicodemos, um fariseu, que vai receber uma conversa a respeito de nascer de novo. Depois Jesus vai retornar para a Galileia, passando por Samaria, tendo em Sicar, uma pequena cidade da região da Samaria, uma conversa com a mulher samaritana. Isso dura cerca de 8 meses que Jesus fica então na Judéia e Samaria. Quando ele volta para a Galileia, ele agora está se tornando popular. Uma multidão o recebe e lá um oficial pede para que o seu filho seja curado. Depois Jesus expulsa um demônio na sinagoga, ele cura a sogra de Pedro e aí então vem o grande episódio da pesca maravilhosa, que é quando Jesus está passando pelo mar da Galileia e ele pede para que os homens joguem novamente as redes. Eles não haviam pescado nada durante a noite e aí então as redes vêm cheias de peixe, que eles têm que chamar a ajuda dos barcos que estão por ali para ajudá-los a levar esses peixes para cima. Depois disso, Jesus curou um homem leproso e curou um paralítico. A partir desse momento, Jesus fica 4 meses na Galileia. Esse é o primeiro ano do ministério terreno de Jesus. E a partir de agora, Jesus não é mais um desconhecido. Porque agora nós vamos ver que ele vai retornar para participar de mais uma Páscoa, agora na Judéia, em Jerusalém. E aí Jesus vai começar a incomodar os líderes judeus com a sua presença e com a sua teologia. Pessoas vão querer ver Jesus, vão querer tocar em Jesus, vão querer ser curadas por Jesus. Cada vez mais Jesus vai chamar a atenção do público e isso vai causar agora então um estranhamento com os líderes judeus. Primeiro porque os líderes judeus consideram Jesus um herege. Ele está deturpando a verdadeira religião. Por quê? Porque ele cura no sábado, porque ele incentiva as pessoas a chamarem Deus de Pai. E isso é uma coisa inadmissível aos judeus. Os judeus então agora começam a se sentir extremamente incomodados com essa presença de Cristo no seu meio. E pior ainda,
Cristo consegue operar milagres. Cristo consegue demonstrar sua autoridade divina, Cristo consegue demonstrar a sua autoridade messiânica, Cristo mostra um Deus de compaixão e amor e não um Deus de maldição e castigo, e Cristo agora incentiva essas pessoas a se aproximarem dele, e ele diz que ao fazer isso estão se aproximando de Deus. Então Jesus não só está tendo fama maior do que os líderes judeus, mas Jesus parece, aos olhos dos líderes judeus e aos nossos olhos também, estar se comparando a Deus, estar se colocando em um patamar como se ele fosse divino. Afinal de contas, tudo que ele opera, tudo que ele diz, tudo que ele faz, é exatamente, ele diz, eu faço aquilo que o Pai faz. Eu faço no sábado porque meu pai não parou de trabalhar. Então isso vai causando uma grande confusão entre esses líderes judeus que começam a não saber mais como proceder a respeito de Cristo e o seu ministério na terra. Mas esse é um assunto agora para nós falarmos no próximo 15 minutos com a Bíblia.